Foi um dia calmo de verão. Nosso personagem principal ficou no cruzamento, olhando atentamente para a tela de seu telefone. Sua mãe tentou persistentemente convencê-lo de que ele deveria comparecer à festa de aniversário de seu irmão naquela noite. O semáforo ficou verde, o que significa que as pessoas poderiam atravessar a rua. Matt concordou com a persuasão de sua mãe e escreveu aos amigos dizendo que não poderia se juntar a eles hoje. O cara estava ocupado conversando com amigos e não percebeu o homem caminhando em sua direção, e por isso eles colidiram. Matt pediu desculpas ao homem irritado, baixando a cabeça, culpado. Depois disso, ele continuou seu caminho, colocando o telefone no bolso. Pensando no que seria adequado como presente de aniversário, o herói tentou lembrar o que seu irmão gostava. De repente, houve uma explosão em algum lugar próximo. Todos começaram a olhar em volta, tentando descobrir o que era. Matt notou algo se aproximando rapidamente do céu, deixando para trás uma trilha amarela brilhante. O herói e todas as pessoas ao seu redor assistiram a isso com horror congelado em seus rostos. Alguns momentos depois, outra explosão ensurdecedora foi ouvida. As pessoas começaram a sair dos carros e correr o mais longe possível do local da explosão. Outro meteorito atingiu um prédio de vários andares. No segundo seguinte, o prédio começou a ficar rapidamente coberto de rachaduras profundas e a desmoronar no chão. As pessoas fugiram em pânico, algumas ficaram entorpecidas e apenas olharam horrorizadas quando uma pilha de pedras voou sobre elas. De repente, muitos meteoritos explodiram no céu escuro. Eles caíram no chão um após o outro, deixando para trás uma terrível destruição por toda a cidade. Matt, junto com outros, fugiu das explosões ensurdecedoras, na esperança de encontrar um lugar seguro e ali se refugiar. De repente, ele ouviu o choro de uma garota desconhecida que estava saindo correndo do metrô e chorando por socorro com lágrimas nos olhos. O herói gritou para ela correr em sua direção. De repente, uma ambulância apareceu na estrada, cujo motorista tentou se afastar o máximo possível deste local, derrubando uma garota que estava em seu caminho. Matt ficou chocado com o que viu e correu para frente, sem distinguir a estrada à sua frente. Não entendia o que estava acontecendo e esperava sinceramente que tudo o que estava acontecendo fosse apenas um sonho terrível. O herói voltou à realidade ao ouvir o sinal sonoro de um caminhão que se aproximava rapidamente do rapaz. Ele já estava preparado para o fato de ser derrubado e instintivamente cobriu a cabeça com as mãos. Quando nenhuma dor se seguiu alguns segundos depois, Matt abriu os olhos. De repente, ele sentiu todo o seu mundo começar a distorcer, após o que o herói perdeu a consciência. Depois de algum tempo, o herói acordou. A cena do caminhão correndo em sua direção ainda estava diante de seus olhos. O cara não entendia por que ainda estava vivo se o caminhão iria atropelá-lo. De repente ele foi atraído por sons estranhos, obrigando-o a voltar à realidade. Quando Matt ergueu os olhos, ficou muito surpreso. Grifos voaram alto no céu, emitindo gritos altos, e duas luas pairavam acima deles. O herói não entendia o que estava acontecendo e onde estava. De repente, um som estranho próximo se repetiu, fazendo o cara caído no chão estremecer. Levantando-se do chão, o cara dirigiu seu olhar na direção de onde havia ouvido um som estranho antes. Alguns momentos depois, o som se repetiu mais uma vez, mas bem mais próximo, após o que a silhueta de um grande animal apareceu nas sombras das árvores. O urso furioso rosnou, tentando lutar contra seus agressores. Matt assistiu horrorizado enquanto o enorme corpo se aproximava gradualmente dele. Ele viu muitos lobos pularem sobre o urso, cravando-se nele com suas presas afiadas. Este incidente foi lembrado por muito tempo pelo herói, que acabava de se encontrar em um mundo que não lhe era familiar. A voz do médico fez o herói desviar o olhar de suas memórias e voltar à realidade. O homem anotava tudo o que o cara lhe contava e de vez em quando fazia perguntas esclarecedoras. Matt respondeu a todas as suas perguntas, contando o que aconteceu com ele. O homem não pôde deixar de fazer a pergunta que o interessou sobre como Matt conseguiu voltar. O herói olhou para o médico e estudou silenciosamente o homem sentado à sua frente por vários momentos antes de dar uma resposta. Naquele dia, mais 2 lobos atacaram o urso por trás, mordendo o pescoço do animal. Por alguns momentos o urso caiu de lado. Depois disso, os membros da matilha que estavam ao lado correram em direção à presa derrotada. Aproximando-se do urso, os lobos começaram a comê-lo, roendo sua carne com os dentes. Todo esse tempo, Matt observou os lobos, escondendo-se atrás das pedras, esperando não ser descoberto. Porém, contrariando suas expectativas, o filhote de lobo conseguiu cheirá-lo e se aproximou do herói por trás. A fera olhou para Matt com interesse.
O cara foi tomado pelo medo. Ele estava com medo de que se outros lobos viessem aqui agora, ele não sobreviveria. Matt fugiu o mais longe possível daquele local para não se tornar a próxima vítima de predadores. Algum tempo depois, o céu começou a adquirir a cor do sol do amanhecer. Nosso herói correu todo esse tempo sem parar. Embora suas forças já estivessem se esgotando, ele temia que, se parasse, os animais selvagens o alcançassem e o despedaçassem. De repente, uma voz desconhecida informou a Matt que sua resistência havia aumentado para um nível superior. Naquele momento o cara tropeçou em uma pedra. Ele não conseguiu manter o equilíbrio e rolou montanha abaixo. Alguns momentos depois, o herói pousou no mato. De repente, ele ouviu sons estranhos em algum lugar ao lado que o alarmaram. Quando o cara se levantou e olhou para frente, ficou muito surpreso. Perto dele havia algo que parecia fruta. Sem que Matt soubesse, a fruta parecia tomate e era de tamanho impressionante. Naquele momento, o estômago do cara começou a roncar e ele percebeu que estava com fome. Enquanto se perguntava se era comestível, Matt notou formigas aglomerando-se em volta de uma das frutas, comendo-a. O herói observou isso por vários minutos para ter certeza de que nada aconteceria com as formigas e que ele poderia comer essas frutas. Algum tempo depois, Matt estava comendo ativamente frutas suculentas, saciando sua fome. O cara congelou quando ouviu um som estranho. A grama alta começou a farfalhar. Matt sentiu que alguém estava escondido ali. De repente, ele encontrou o olhar dos olhos âmbar de alguém com pupilas alongadas. O herói foi tomado de horror. Sentindo seu medo, uma enorme cobra emergiu da grama, elevando-se sobre o cara. Entorpecido, Matt não conseguia se mover para tentar escapar da ameaça que pairava sobre ele. De repente, um enorme sapo saltou dos arbustos e cravou os dentes no corpo da cobra. Depois disso, ela desapareceu em direção desconhecida, levando a presa consigo. Depois dessa cena, o horror deu lugar a uma grande surpresa. Matt percebeu que o lugar onde havia ido parar por acaso era muito estranho. No momento seguinte, o herói perdeu a consciência. 3 meses se passaram desde que nosso herói apareceu neste mundo. Durante esse tempo, Matt se adaptou aqui e aprendeu a sobreviver. Para se proteger, o cara passava quase todo o tempo nas árvores. Dessa forma ele não precisava se preocupar em ser atacado enquanto dormia. No entanto, os lobos o perseguiam constantemente onde quer que ele se movesse. O herói nunca conseguiu descobrir como se livrar dessa perseguição. Mas os lobos não eram o único perigo nesta floresta e ele precisava estar constantemente em guarda, prestando atenção até mesmo ao menor farfalhar. Um ano inteiro se passou assim. Enquanto procurava por comida, ele acidentalmente encontrou cachos de bananas gigantes penduradas. Foi com eles que o cara resolveu saciar a fome. Quando ele conseguiu arrancar uma das bananas, uma janela de sistema familiar apareceu na sua frente, informando que sua força havia aumentado em 1. Em seguida, sentou-se em um dos galhos da árvore, colocando a fruta extraída à sua frente. Matt rasgou a pele fina com as mãos e começou a comer. Todo esse tempo, o filhote de lobo seguiu persistentemente nosso herói. Matt conseguiu se acostumar com ele e até começou a sentir falta dele quando o filhote de lobo não estava por perto. De repente, o cara sentiu algo pingando em suas costas. Ele olhou para cima para ver o que era. No momento seguinte, seu rosto franziu a testa. O que ele viu não era um bom presságio. Num galho logo acima havia um enorme gorila. Quando o cara notou, ela soltou um rugido terrível e pulou. Matt teve que ser resgatado imediatamente. Um momento depois, o gorila pousou no galho onde nosso herói estava sentado anteriormente. Depois de pular, o cara agarrou o cipó e pendurou-se nele, mas o galho não aguentou o peso do animal e quebrou. No segundo seguinte, o gorila voou para baixo. O filhote de lobo estava bem embaixo do galho quebrado e uma enorme carcaça voava direto para ele. Alguns momentos depois, o gorila caiu de costas com um grande estrondo. O filhote de lobo voou vários metros para o lado. Ao ouvir o choro do filhote de lobo, o gorila prestou atenção nele. Uma lasca de galho caído atingiu a pata traseira do animal, fazendo com que o sangue escorresse do ferimento. Mas, apesar disso, o filhote de lobo levantou-se e começou a rosnar para o gorila, que era várias vezes maior que ele. Em resposta, o gorila também começou a rosnar. No momento seguinte, ela correu para o filhote de lobo com um grito terrível. Quando o gorila deu um soco próximo ao filhote de lobo, ele foi jogado de lado novamente pela onda de choque. Matt não podia deixar o filhote de lobo ao qual ele se apegou fazer isso. Pulando no pescoço do gorila, o cara enfiou um galho afiado em seu olho. O animal gritou de dor. O gorila enfiou as patas atrás da cabeça, agarrando o cara. Um segundo depois ela o empurrou para longe dela,
jogando-o para o lado. O herói bateu em uma árvore, batendo dolorosamente nas costas, e o filhote de lobo correu o mais longe possível de um inimigo forte. O animal ficou furioso e avançou contra o rapaz, socando com os punhos troncos de árvores que atrapalhavam. Matt sentou-se encostado em uma árvore e não conseguia se mover. Percebeu que era muito estúpido da parte dele ir contra um oponente tão poderoso com as próprias mãos. Quando o cara ficou em silêncio por um momento, interrompendo sua história, o Dr. Nicholas perguntou por que ele agiu de maneira tão precipitada. Sem levantar o olhar cansado para o homem, Matt respondeu que não poderia mais fugir das batalhas territoriais. O homem ouviu a história do cara com entusiasmo, sem interromper. Após uma pausa, Matt continuou, dizendo que onde quer que fosse, sempre havia um governante. Vendo a velocidade com que o gorila avançava em sua direção, o herói já havia aceitado sua morte. Aproximando-se dele, ela ergueu os punhos acima da cabeça, com a intenção de acertar Matt com eles. Mas de repente um lobo branco a atacou. O herói não esperava que alguém viesse em seu auxílio e ficou muito surpreso. Alguns momentos depois, uma matilha inteira de lobos atacou o gorila, roendo os dentes no corpo do inimigo. A consciência do cara começou a sair lentamente do nosso herói, então ele realmente pensou que isso seria o seu fim. Enquanto ele estava inconsciente, os lobos não o tocaram. Provavelmente pensaram que ele havia salvado o filhote de lobo. Como descobri mais tarde, esse filhote de lobo era filho do líder da matilha. Um mês se passou desde aquele incidente. O rebanho mudava frequentemente de local de caça, por isso se deslocavam à noite, quando quase todos os habitantes da floresta dormiam. Matt se juntou à matilha e tentou correr junto com os lobos. Quando se cansou e não conseguiu mais continuar seu caminho, Bai, como chamava o filhote de lobo, parou e esperou por ele, após o que juntos alcançaram os outros. Às vezes, o filhote de lobo também ficava exausto devido à corrida contínua. Nesses dias, o cara o pegava nos braços e corria com ele, dando um descanso ao cachorrinho. Depois de vários meses, Matt conseguiu se acostumar com esse ritmo de vida, e ele e o agora adulto Bai ficaram no mesmo nível de outros lobos adultos da matilha. Assim, 2 anos passaram despercebidos pelo cara. O cara adotou o estilo de vida da matilha nessa época, e os lobos o aceitaram como parte da matilha. Depois de 20 anos vivendo nesta floresta, Matt quase não mudou, mas conseguiu se tornar muito mais forte. Ele caçava com a matilha, atacando predadores perigosos. Durante todos esses anos, ele nunca conseguiu sair desta floresta, então decidiu permanecer na matilha. Explorando também esta floresta, o herói não encontrou vestígios de nenhuma civilização. Ele começou a participar da luta por território para ajudar a matilha a sobreviver. Na maioria das vezes, Matt atacava os inimigos de cima, movendo-se com a ajuda de vinhas. Também hoje o herói esperava o momento certo para atacar um javali que os lobos conduziam para uma armadilha. Sentindo a hora certa, o cara pulou e esfaqueou a cabeça do animal com uma vara afiada. Depois de mais 120 anos, Matt chegou à conclusão de que era a única pessoa neste planeta. Em batalhas intermináveis, ele ganhou muitos novos amigos na forma de lobos, mas também perdeu muitos. Depois de mais alguns séculos, ele já havia começado a perder a conta de quantas centenas de anos se passaram desde sua aparição neste mundo. Matt não entendia como conseguiu se manter vivo e praticamente inalterado todo esse tempo. Quando o cara ficou em silêncio, o médico fez a pergunta que mais lhe interessava: como Matt conseguiu voltar? Naquele dia ocorreu outro confronto entre lobos e gorilas. Os lobos avançaram destemidamente em direção aos seus inimigos para defender seus territórios. Os gorilas também avançaram em direção à matilha de lobos com um rugido selvagem. Alguns momentos depois, na montanha, uma batalha feroz começou. Os lobos pularam sobre os corpos maciços dos gorilas, rasgando sua carne com suas presas, e eles, por sua vez, lutaram contra eles com seus punhos poderosos. Matt também estava lá, lutando ao lado de sua matilha. Puxando uma espada caseira das costas, o cara correu para o gorila, erguendo a arma acima de sua cabeça. Naquele momento, apareceu um flash repentino que cegou todos ao redor por alguns segundos. Matt sentiu o espaço ao seu redor começar a distorcer. Ele e o gorila começaram a ser sugados por um funil. Depois disso, uma grande bola de luz apareceu neste local, cegando novamente a todos. Assim, Matt desapareceu daquele mundo. Ao mesmo tempo, em seu mundo, um grupo de pessoas despertas, composto por 3 pessoas, explorou uma das áreas destruídas. De repente Alice parou, informando aos seus parceiros que eles estavam lá. De repente, o dispositivo entregue a ela começou a emitir sons estranhos. A garota se virou,
informando ao capitão que a energia espacial aqui estava simplesmente fora de escala. Klaus ordenou que enviassem imediatamente suas coordenadas para a equipe de controle do portal. Alice e Stas seguiram imediatamente a ordem do comandante, pegando seus celulares. De repente apareceu um clarão brilhante que cegou. Klaus gritou que um portal estava se abrindo e eles deveriam ter o máximo de cuidado possível. Todos se viraram e correram, tentando ficar o mais longe possível do portal. Nenhum deles conseguia imaginar quem poderia aparecer dali. Alguns momentos depois, um forte rugido foi ouvido atrás deles. Uma forte rajada de vento derrubou toda a equipe. Klaus disse horrorizado que o portal havia sido aberto. Stas começou a rastejar de volta, dizendo que não queria morrer. Alice se levantou e pegou sua espada. Ela não tinha intenção de fugir. A garota gritou para seus parceiros fugirem enquanto ela ganhava tempo lutando contra o monstro. Klaus contatou seus superiores, solicitando assistência. Alguns momentos depois, o portal começou a ficar vermelho, aumentando de tamanho. Alice se preparou para atacar o inimigo. Aos poucos, a garota começou a distinguir uma silhueta desconhecida, que lembrava vagamente a humana. Depois de alguns segundos, seus olhos se arregalaram de surpresa. Um homem saiu do portal. Ela nunca tinha ouvido falar disso antes. Todo mundo sabe que só monstros sempre saem de lá. Em algum momento, ela percebeu que seu corpo tremia de medo. De repente, o cara fez um som assustador, como o rugido de um animal. Alice ficou surpresa que uma pessoa fosse capaz de algo assim. Relâmpagos elétricos começaram a aparecer de repente ao redor do portal. Uma energia assustadora emanava do próprio cara. Porém, em vez de atacar a garota, seu corpo de repente começou a cair de lado. Alice observou surpresa quando o estranho caiu exausto no chão, perdendo a consciência. Ela ficou imóvel por vários segundos, esperando que o cara se levantasse e atacasse, mas isso não aconteceu. Klaus e Stas pareciam igualmente surpresos com o que acabará de acontecer. A garota tentou entender de onde esse cara tirava tanta força. Ela não sentia tanta pressão mesmo em masmorras com monstros de alto nível. Alice olhou atentamente para o rosto inconsciente de Matt. Ela se perguntou quem ele era. Quando o cara terminou sua história, o Dr. Nicholas desligou o gravador. O homem agradeceu por uma história tão interessante. Ele disse que transferiria todos os depoimentos e resultados dos exames para o departamento dos acordados, e também disse que Matt deveria receber alta do hospital muito em breve. Quando o homem estava prestes a sair da sala, o herói falou de repente. Dr. Nicholas se virou surpreso, olhando para o cara. Erguendo a cabeça, Matt agradeceu ao homem por ouvi-lo, pois pela primeira vez em 1000 anos ele conseguiu falar com alguém. Sorrindo, o homem respondeu que deveria agradecê-lo por compartilhar com ele uma história muito valiosa. Caminhando pelo corredor do hospital, Nicholas pensou ter encontrado um paciente muito interessante. No mesmo dia, como disse anteriormente, transferiu todas as informações recebidas para o Bureau dos Despertos. Alice estava na sala da diretora, virando um pequeno cartão nas mãos. Ela perguntou em dúvida se a informação aqui estava correta. O homem sentado em sua cadeira perguntou o que a estava incomodando. Ela ficou surpresa ao ver que a carteira de identidade de Matt afirmava que ele era Rank F. David respondeu que ele era um caso raro, tendo características físicas elevadas em um nível tão baixo. Se tivesse classificação E, poderia receber benefícios por invalidez do Estado. Alice estava assombrada por outra coisa. Ela sabia muito bem que a classificação F significava que Matt era uma pessoa completamente comum. Mas uma pessoa comum não conseguiria passar pelo portal, por isso perguntou se estava tudo indicado corretamente. O homem pegou o tablet. Olhando novamente os resultados do cara, ele presumiu que Matt poderia ter tido sorte. Ele poderia estar escondido em algum lugar e acidentalmente tropeçou na pedra de retorno. Em seguida, entregou à menina um comprimido com resultados atualizados do médico, que acabará de receber. Depois de ler o laudo do médico, Alice descobriu que o cara tem transtorno de estresse pós-traumático, muito comum entre pessoas que retornam. Aula. Por isso Matt confunde imaginação com realidade. Abaixo, a menina notou uma nota de que às vezes ele se comporta como um lobo. Isso lhe causou grande surpresa. Mas no momento seguinte, a imagem de Matt surgiu em sua memória quando ele apareceu pela primeira vez no portal, depois rosnou como um animal. Depois a garota pegou um pacote de documentos da mesa do diretor e esclareceu se esses documentos eram destinados ao Matt. O homem acenou com a cabeça, dizendo que mesmo sendo Rank F, mas, segundo a direção, eles deveriam tratar o cara como um repatriado. Alice pediu permissão para entregar esses documentos pessoalmente a ele.
David olhou para ela surpreso e perguntou com sincero espanto por que ela precisava disso. Virando-se, ela respondeu que precisava verificar tudo sozinha. 2 semanas se passaram desde que Matt voltou ao seu mundo. Todo esse tempo ele esteve em um quarto solitário de hospital. Apesar de há muito sonhar em voltar, agora tudo lhe parecia estranho e ele não sabia como viver mais e o que fazer. A enfermeira entrou e tirou Matt de seus pensamentos, informando que ela havia trazido o almoço para ele. Alguns momentos depois, uma bandeja com comida aromática apareceu na sua frente. Ao ver a comida, o estômago do herói roncou e ele percebeu que estava com muita fome. O cara examinou cuidadosamente a bandeja, decidindo por onde começar. Ao mesmo tempo, Alice chegou ao hospital e parou na frente da porta. Sem hesitar, a garota entrou na sala sem bater. O herói estava muito absorto na comida e não prestou atenção ao convidado que entrou. Alice observou surpresa enquanto Matt comia. Ela notou que ele realmente tinha hábitos animais. Sentindo o olhar dela sobre ele, o herói ergueu os olhos da comida e olhou para ela descontente. A garota apressou-se em se apresentar, dizendo que veio do Walking Bureau. Matt lentamente começou a sair da cama, dizendo que o cheiro dela e o cabelo loiro lhe pareciam familiares. Agachando-se na frente dela, o cara cheirou a garota, dizendo que definitivamente a havia conhecido em algum lugar antes. Alice explicou que ela foi a primeira pessoa a vê-lo sair do portal. A garota lembrou claramente que quando esse cara saiu do portal, ele definitivamente se sentiu como um predador. Mas olhando para ele agora, Alice começou a pensar que então era apenas imaginação dela. Ela esperou pacientemente que Matt terminasse de comer para poder passar para uma conversa mais importante. Colocando a bandeja vazia sobre a mesa, o cara perguntou à garota o que era o Walking Bureau, mas Alice não teve pressa em responder sua pergunta e expressou sua insatisfação pelo fato de ele estar conversando com ela de maneira muito informal. Matt argumentou que era 1000 anos mais velho que ela. Após suas palavras, a garota suspirou, lembrando-se de seu diagnóstico. Ela entregou-lhe os documentos, explicando que o Bureau of the Kennedy é uma organização governamental que ajuda repatriados como ele a se adaptarem à sociedade. Depois apontou para os documentos entregues, dizendo que ele deveria estudá-los. Ela então pediu a Matt que assinasse e concordasse com a divulgação de suas informações pessoais. O cara ficou surpreso ao pegar a caneta esferográfica que lhe foi entregue. Ele começou a cheirá-la, dizendo que não via coisas assim há séculos. Quando Matt começou a desenhar nos documentos em vez de assiná-los, Alice o interrompeu, lembrando-lhe que ele só precisava assinar. Olhando para ele, a garota chegou à conclusão de que ele era um completo idiota. Alguns momentos depois, a irritação começou a tomar conta dela com vigor renovado. Matt começou a desenhar documentos importantes novamente. Ela perguntou se ele aprendeu a desenhar naquele mundo. O herói respondeu que gostava de desenhar desde criança. Ao ouvir isso, Alice perguntou irritada se ele havia aprendido alguma coisa naquele mundo. Contrariando todas as suas expectativas, Matt deu uma resposta negativa, dizendo que viveu todo esse tempo na floresta, tentando sobreviver. Mas a garota o interrompeu, dizendo que ele estava correndo há 10 anos. Para se tornar um verdadeiro retornador, ele precisa matar monstros e tirar sua energia espacial, mas olhando para ele, Alice chegou à conclusão de que ele realmente teve sorte de tropeçar acidentalmente na pedra de retorno. Matt objetou, dizendo que não passou 10 anos, mas 1000 anos naquela floresta. A garota fechou os olhos e disse irritada que ele só havia passado 10 anos ali, e não 1000. O herói olhou para a garota confuso. Ela apontou para ele as anotações nos documentos, onde estava escrito que o cara havia desaparecido há 10 anos. Matt começou a ler atentamente o texto, procurando a confirmação das palavras da garota. Ele não conseguia acreditar que apenas 10 anos haviam se passado. Alice, naquele momento, entregou-lhe sua carteira de identidade despertada. O cara deixou os documentos de lado e pegou o cartão, examinando-o. Depois, a garota se levantou e foi em direção à porta, lembrando Matt de estudar cuidadosamente todos os documentos. Dito isso, Alice despediu-se dele e saiu da sala. Matt olhou para a porta fechada por alguns segundos depois disso. Lembrando-se dos documentos que lhe foram deixados, o herói começou a buscar informações sobre sua família. Ele rezou para que eles estivessem vivos. Enquanto estava naquela floresta, com o tempo ele desistiu, pois entendeu que se voltasse não conseguiria mais encontrar sua família nem seus amigos. Porém, ao retornar, ele teve que aceitar o fato de ter perdido sua nova família, com quem passou todos esses 1000 anos juntos. Agora lhe dizem que apenas 10 anos se passaram, o que significa que sua família ainda pode estar viva.
Alguns minutos depois, Matt encontrou a informação que precisava pelo que leu, descobriu que seu pai e sua mãe já estavam mortos. Foi doloroso para ele aceitar esse fato, ele começou a procurar menções ao irmão mais novo, esperando que pelo menos ele sobrevivesse. No momento seguinte, ele acidentalmente chamou sua atenção em algumas linhas abaixo e seu coração disparou. Alguns minutos depois, ele estava correndo pelo corredor do hospital, gritando que precisava ver o Dr. Nicholas. No final do corredor, viu uma porta com o nome que precisava e agarrou a maçaneta, ignorando todos os protestos das enfermeiras. No momento seguinte, ele irrompeu no escritório do homem. Nicholas, sentado na cadeira, ficou surpreso com um convidado tão inesperado. Sorrindo, ele perguntou ao cara por que ele estava aqui. Matt respondeu que precisava de ajuda. Nicholas perguntou que tipo de ajuda ele precisava. O herói se aproximou da mesa do homem, dizendo que seu irmão mais novo ainda estava vivo e que precisava encontrá-lo, então pediu para ter alta daqui imediatamente. O Dr. Nicholas respondeu que o cara ainda não estava pronto para sair para a sociedade e sugeriu que esperasse até que seu próprio irmão viesse aqui. Após suas palavras, o olhar de Matt mudou. Ele disse que não tinha vindo aqui com permissão de ninguém. As palavras do cara divertiram o homem e ele concordou em ajudá-lo. Mas Nicholas disse que tinha uma condição importante. Matt perguntou o que seria. Poucas horas depois, nosso herói recebeu alta do hospital, e já estava sentado no carro, agradeceu ao médico pela ajuda recebida. O homem apenas sorriu, dizendo que com certeza eles se viriam novamente. Então ele disse ao taxista que o cara ainda não estava totalmente recuperado e pediu-lhe que se certificasse de que Matt chegasse são e salvo. Depois disso, o carro começou a se mover. A enfermeira que estava atrás de Nicholas perguntou por que ele pagou todas as contas hospitalares desse cara e até lhe deu roupas e chamou um táxi. Ela realmente não entendia o motivo de sua ação, porque geralmente até o birro despertado deixa aqueles que retornaram com classificação F de lado. O homem apenas sorriu. Ele respondeu que só queria saber o resto de sua história. Mina ficou surpresa que Nicholas estivesse realmente interessado nas histórias malucas do cara. Voltando ao seu escritório, ele pediu que a maçaneta de seu escritório fosse substituída o mais rápido possível. Depois de suas palavras, a garota olhou surpresa para a maçaneta. Era difícil para ela imaginar que tipo de força uma pessoa deveria ter para deixar marcas tão fortes. Ela lembrou que a única pessoa que poderia fazer isso era Matt, que havia invadido ali algumas horas antes. Nicholas relaxou em sua cadeira. Ele notou que sua maçaneta estava quebrando pela segunda vez. O homem não via algo assim há muito tempo. Ao mesmo tempo, Matt e o motorista ficaram presos em um engarrafamento. O noticiário transmitia a notícia urgente de que havia surgido um novo portal, de onde surgiram muitos monstros e transbordaram o campo desprotegido. Graças à transmissão ao vivo, os monstros atacantes puderam ser vistos. Para resolver o problema atual, o Ministério da Defesa Nacional enviou o Exército e a Aeronáutica. A maioria dos monstros foi destruída em 50 minutos, mas as forças militares sofreram múltiplas baixas. O repórter relatou que 2 tanques foram desativados e um total de 12 militares e despertos foram mortos. Depois disso, a notícia mudou para uma partida entre os super-heróis Rank S do mundo, que aconteceria a qualquer minuto entre o número 34 da tabela de classificação, Mikhail, e o número 48, Greg. O vencedor da luta terá a oportunidade de enfrentar o lutador japonês classificado em primeiro lugar na tabela de classificação mundial. Matt ouviu com interesse. Ele se lembrou das palavras do Dr. Nicholas de que o mundo havia mudado muito desde que os monstros começaram a aparecer. Em seus pensamentos, o herói não percebeu como o programa em andamento foi substituído por outro anúncio. Foi relatado lá que a Guilda da Tempestade, que era a quarta mais poderosa do país, estava em busca de novos rostos. Olhando para a tela, Paul disse que se fosse acordado, ficaria feliz em deixar seu emprego como motorista e se tornar um caçador, ingressando na guilda. Matt perguntou se havia algum terreno para caçar monstros em sua cidade. O homem olhou de soslaio para ele, sugerindo que o cara havia batido com força a cabeça antes. O motorista começou a história a partir do momento em que, há 10 anos, os portões para outro mundo se abriram em todo o mundo. Mais tarde, este dia foi chamado de Dia da Grande Catástrofe. Naquele dia ocorreu a primeira colisão espacial, seu mundo se conectou com muitos outros, razão pela qual monstros começaram a aparecer por toda parte. Na batalha contra eles, a humanidade perdeu 10% de sua população. Os militares não conseguiram impedir os monstros que apareciam continuamente. Quando os militares sofreram outra derrota, os mercenários intervieram.
Os despertos receberam licenças mercenárias, que lhes permitem caçar monstros livremente. Gradualmente, eles começaram a criar suas próprias guildas e a ganhar dinheiro limpando campos e masmorras. Matt perguntou com interesse como eles conseguiram uma licença de mercenário. O homem riu e respondeu que isso é difícil para uma pessoa comum conseguir. Ele explicou que primeiro o cara precisa ser acordado, para depois passar no exame do Bureau of the Awakened. Ao ouvir Paul, Matt percebeu que o processo para se tornar um mercenário é bastante difícil. Algum tempo depois, aproximaram-se de uma área residencial localizada mais próxima da periferia da cidade. O carro parou. O homem disse que eles estavam lá, depois apontou para uma casa de 2 andares, dizendo que precisava ir até lá. Matt agradeceu ao motorista e saiu do carro. Em seguida, dirigiu-se lentamente em direção à casa que o motorista lhe indicou. Procurando uma entrada para dentro, ele deu a volta na casa do outro lado. Uma mulher que limpava uma janela no 2º andar ouviu passos e olhou para baixo. Vendo um jovem desconhecido debaixo da janela, ela perguntou o que ele estava fazendo aqui. Matt respondeu que tinha vindo ver Rei. Por vários segundos a mulher estudou cuidadosamente o cara parado abaixo. O herói esperou pacientemente por alguma resposta dela. De repente, a mulher falou, expressando insatisfação com o fato de ele interagir com os mais velhos sem um pingo de respeito. Matt ficou ali sem responder ao comentário dela. No momento seguinte, a mulher gritou que Rei não estava aqui e que ele deveria sair daqui. Depois disso, ela fechou a janela suja, deixando claro para o rapaz que não pretendia mais falar com ele. Confuso, ele se perguntou se o motorista havia digitado o endereço errado. De repente ele ouviu vozes altas vindas do 2º andar, e depois de ouvir, Matt reconheceu a voz daquela mulher. Ela reclamava que os credores não paravam de importuná-los. O herói se interessou pela conversa e não teve pressa em partir. Ao se aproximar da porta da casa, ouviu outra voz, que pertencia a uma criança. A cada passo dado, as vozes ficavam cada vez mais claras. Parando na porta da frente, Matt notou as muitas cartas intocadas que a caixa de correio já estava lotada. Ele pegou um deles. O cara simplesmente estudou as informações escritas no envelope por alguns momentos. Ele ficou surpreso ao ver que seu irmão estava profundamente endividado. Matt se virou e saiu da casa de Rei. Ele pensava que no mundo onde estava antes a força era um dos fatores mais importantes. Os mais fortes eram temidos e respeitados, mas neste mundo tudo estava estruturado de forma muito mais forte. O herói começou a perceber que numa sociedade civilizada é impossível resolver absolutamente tudo pela força física. Ele chegou à conclusão de que o verdadeiro poder aqui era o dinheiro. No dia seguinte, Matt foi para o Awakened Bureau. Aproximando-se do balcão de inscrições, entregou sua carteira de identidade e a inscrição para participar do exame. Momentos depois, a jovem a quem apresentou o documento de identificação informou-lhe que a sua candidatura ao exame tinha sido rejeitada por não cumprir todos os requisitos. Matt não entendia como isso era possível, porque ele era um rank F desperto. A menina respondeu que faltavam os óculos despertados. O cara falou que isso é impossível porque ele apareceu aqui há 2 semanas, passando pelo portal. A garota suspirou e explicou que as pessoas comuns não conseguiriam passar pelo portal, pois seus corpos seriam simplesmente despedaçados. Matt respondeu que definitivamente veio do portal, mas a garota o interrompeu, dizendo que ele deveria deixar suas fantasias vazias em casa. Erguendo a cabeça, a menina disse que poderia ir para a escola dos despertos ou trabalhar na área para ganhar pontos. Depois disso, ele saiu da sala, chegando à conclusão de que tudo aqui era muito complicado. De repente notou uma placa à sua frente, da qual soube que havia uma recompensa por matar os goblins que apareciam no campo, $500 cada. Ele ficou na frente da placa por vários minutos, estudando as informações nela contidas. Matt chamou um táxi e foi até o campo. Quando se aproximaram do local desejado, o herói avistou um grande muro cercando toda a área. Quando o rapaz perguntou sobre isso, o motorista respondeu que eles estavam localizados por toda a cidade. O motorista disse que a cidade está dividida em 12 bairros. Existem centenas de portões dentro da cidade que permitem circular entre os mundos. Também existem muitos portões externos que dão acesso aos campos. Sua localização pode ser consultada no aplicativo Maps. Depois de ouvir o motorista, Matt achou que precisava comprar um telefone. Alguns minutos depois o carro parou e o motorista informou que eles estavam lá. Depois de agradecer ao motorista, o cara desceu e viu na sua frente um túnel na parede por onde poderia chegar ao campo. Matt ficou pensativo por alguns segundos, mas depois deu um passo decisivo em direção ao túnel. Ao se aproximar, viu 2 homens uniformizados guardando a entrada.
Um deles perguntou a Matt o que o trouxe aqui. Ele respondeu que veio aqui para caçar. O homem examinou o cara com os olhos por alguns segundos. Então ele pediu que ele mostrasse sua licença de caçador. Matt respondeu que não tinha um. Após suas palavras, outro homem interveio, dizendo que os civis estavam estritamente proibidos de entrar no campo. De repente, barulhos altos foram ouvidos da entrada. Outros guardas vieram correndo com o barulho. Alguns momentos depois, um caminhão saiu do túnel em alta velocidade. O monstro entrou no caminhão e atacou o motorista. O homem perdeu o controle, fazendo o carro derrapar para o lado e no momento seguinte bater em uma barreira de concreto. Os guardas comunicaram-se por rádio com outro esquadrão, pedindo reforços. Eles então cercaram o caminhão, apontando suas armas para ele. Alguns segundos depois, a pata ensanguentada do monstro apareceu através do vidro quebrado do caminhão. Depois disso, ele saiu de lá completamente. Glenn ordenou que o bombardeio começasse. Os guardas obedeceram à sua ordem e no momento seguinte muitas balas voaram contra o monstro. Quando as balas perfuraram seu corpo, ele começou a gritar de dor. Alguns minutos depois, Glenn sinalizou para que todos parassem de atirar. Depois disso, eles se aproximaram do caminhão onde estava o cadáver do monstro. O homem contatou outro grupo, informando que o monstro havia sido morto e não eram necessários reforços. Tyler se aproximou e perguntou onde tinha ido o cara que havia chegado aqui de táxi. Glenn se virou, procurando o cara com os olhos, mas sem encontrar ninguém. Ele presumiu que iria embora assim que o monstro aparecesse aqui. Ao mesmo tempo, Matt estava em campo. Ele avançou lentamente. Ele estava familiarizado com as sensações que experimentou neste lugar. O herói sentiu algo semelhante enquanto estava na floresta. Olhando para a área destruída, era difícil para ele acreditar que quase todas as cidades haviam se transformado em algo semelhante. O herói ficou parado no mesmo lugar, observando o sol poente. Algumas horas depois, a noite caiu. Matt ainda estava parado no mesmo lugar. Ele se sentia muito mais calmo à noite. A sombra da noite poderia esconder sua presença dos outros e torná-lo mais invisível. Ele deu um passo para o abismo. O cara pensou que finalmente havia chegado a hora de sua caçada. Ele voou de um prédio destruído de vários andares sem um pingo de medo. Alguns momentos depois, Matt caiu de pé. O herói sentiu que seu corpo havia ficado um pouco mais pesado do que quando morava na floresta. Levantando a cabeça, ele olhou em volta. Então ele se levantou e correu o mais rápido que pôde. Ele percorreu uma longa distância em questão de segundos. Correndo até o prédio em frente, Matt saltou várias dezenas de metros. Afastando-se da parede da casa, ele conseguiu ficar alguns metros mais alto. Aproveitando o momento certo, o cara agarrou o telhado desabado da casa. Alguns momentos depois, Matt subiu nele e percebeu que estava significativamente enfraquecido após retornar ao seu mundo. Ele se viu no ponto mais alto, de onde seria mais conveniente para ele determinar a localização dos monstros. O cara começou a cheirar, tentando sentir o cheiro dos monstros. De repente, ele sentiu algo e virou a cabeça para o lado. Olhando para baixo, Matt decidiu começar sua caçada a partir daí. Ele desceu, parando em um pequeno prédio que parecia uma loja. Matt ouviu sons baixos vindos de trás deste prédio. O herói avançou decisivamente. Em um beco escuro havia um cachorro ferido cercado por muitos goblins armados. Um deles soltou um rosnado terrível, preparando-se para atacar a vítima. O cachorro mostrou os dentes e deu um passo para trás. No mesmo momento, Matt surgiu da escuridão. O cachorro ficou ainda mais tenso, preparando-se para cravar os dentes no pescoço dos inimigos. Toda a multidão de goblins correu para o animal. O cara sorriu. Ele não podia deixar seus despojos irem para outra pessoa. Aproximando-se dos goblins por trás, Matt bateu na cabeça de um deles. O monstro não teve tempo de fazer nada quando sua cabeça foi quebrada com um golpe. No momento seguinte, uma janela do sistema apareceu na frente do herói. O sistema tentou determinar a classe do cara, mas uma janela aparecia constantemente alertando sobre um erro desconhecido do sistema. Ele acenou com a mão para as inúmeras janelas para fazê-las desaparecer. Os goblins voltaram sua atenção para o nosso herói e agora estavam todos atacando juntos. Matt atacou um deles, que estava perigosamente perto dele. Depois, com alguns golpes, ele lidou com os outros monstros que o atacaram. Vendo a rapidez com que Matt lidou com seus parentes, um dos goblins aproveitou a oportunidade e escapou pulando em um prédio alto. Ao ouvir um som estranho próximo a ele, ele olhou em volta. No mesmo momento, a mão de Matt agarrou o goblin pela cabeça do monstro. Ele jogou o goblin no chão. Ele caiu para a morte de tal altura. Alguns segundos depois, nosso herói pousou ao lado dele.
Imediatamente depois disso, uma janela do sistema apareceu novamente na frente dele, informando a Matt que ele havia recebido a classe druida. Quando o sistema tentou dar-lhe novas habilidades, uma mensagem de erro apareceu novamente. Olhando para isso, o herói se lembrou de algo. Quando ele apareceu pela primeira vez em outro mundo, ele começou a receber mensagens sobre como aumentar seu nível, mas quando seu corpo atingiu o nível mais alto, ele parou de receber mensagens. Matt presumiu que suas habilidades aqui estavam enfraquecidas devido a esse erro de sistema. De repente apareceu uma janela do sistema informando ao cara sobre o acesso aberto à loja. Nosso herói nunca tinha visto nada parecido antes, então ficou muito surpreso. Ele clicou no nome da loja que apareceu para descobrir o que havia lá. Em seguida, uma janela se abriu à sua frente, mostrando quantos pontos Matt tinha, que são concedidos por matar monstros, bem como as mercadorias da loja, embora até agora fossem apenas água e um pão. O cara ficou um pouco chateado com uma variedade tão modesta. Por interesse, comprou a água e o pão que lhe foram oferecidos e ficou surpreso quando os itens que comprou apareceram imediatamente na sua frente. De repente, o herói ouviu um gemido queixoso que veio um pouco mais longe. Virando-se, viu um cachorro exausto e ferido, ao lado do qual estava um cachorrinho. Matt se aproximou e se ajoelhou ao lado deles. Depois de examinar o cachorro, ele percebeu que estava morrendo. Ele começou a choramingar lamentavelmente e seus olhos começaram a fechar lentamente. O cara ficou surpreso quando o cachorro pediu para ele cuidar do filhote. Matt disse que não veio aqui para ser babá de alguém e fez o possível para evitar que o cachorro perdesse a consciência. Mas ele já havia fechado os olhos e não reagiu a mais nada. O herói suspirou tristemente, sugerindo que tal resultado estava destinado a ele pelo destino desde o início. Então ele enfiou a mão no bolso interno da jaqueta. Matt pegou um pãozinho e entregou ao cachorrinho. Enquanto o cachorrinho comia um pãozinho, o herói se levantou e caminhou até os cadáveres espalhados dos goblins. Depois de contar 7 corpos, pensou que a máquina lhe seria muito útil. Algumas horas depois, o amanhecer chegou. Matt estava dormindo debaixo de uma árvore, segurando nos braços um Oliver que roncava. Um pouco antes ele havia enterrado o pai morto do cachorrinho próximo a esta árvore. Depois de acariciar Oliver, o cara disse que era hora deles irem embora. Ao mesmo tempo, os militares verificaram cuidadosamente todos que planejavam deixar o campo. Um dos homens ficou insatisfeito porque a verificação foi muito lenta. Em algum momento, todos os motoristas começaram a sair pelas janelas com exclamações entusiasmadas, voltando-se. O guarda também se virou e olhou surpreso na direção para onde muitos olhares já haviam sido direcionados. Matt caminhou carregando os monstros derrotados e amarrados nas costas. Todos ficaram surpresos por ele conseguir lidar com tanta coisa sozinho. Tyler o reconheceu como o cara que os abordou ontem. Algum tempo depois, nosso herói já estava na agência. A garota calculou a recompensa e disse que pelos monstros que o cara matou e pelo heliotrópio que conseguiu pegar, receberia 2 milhões de won. Matt perguntou o que era heliotrópio. A garota mostrou uma pedra vermelha e disse que ela foi extraída do coração de alguns goblins. Seu custo depende do tamanho e da energia que armazenam. Matt ainda não tinha conta em banco, então a garota deu todo o valor em dinheiro. Pegando as notas, o herói pensou que se caçasse com frequência não haveria problemas em ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, Rei passou por sua loja favorita após uma viagem de negócios. Ele se dava bem com o proprietário e estava ciente da situação do rapaz. Rei admitiu que embora o trabalho na lavoura fosse árduo, o salário era bom, o que lhe permitiria cobrir todas as dívidas ao longo do tempo. O homem ficou feliz por ele e entregou ao rapaz um chocolate, que o filho de Rei gostou da última vez. Depois de se despedir do dono da loja, ele saiu para pegar o carro. Ele estava feliz por finalmente voltar para casa depois de longos dias de ausência. O táxi amarelo seguiu a rota de Rei, passando pela mesma loja. Algum tempo depois, Rei parou e estacionou em frente à casa. Pegando a sacola de compras, ele entrou em casa cantarolando uma melodia alegre. De repente, alguém o chamou e Rei se virou. No momento seguinte, ele caiu no chão devido a um golpe forte. O homem que o atacou disse que já tinha medo de que Rei tivesse abandonado o filho e fugido sem pagar as dívidas. O cara não esperava que colecionadores estivessem esperando por ele em sua casa. Enquanto Rei se ajoelhava na frente de Thomas, ele percebeu que o cara começou a parecer melhor durante sua ausência. Batendo no ombro dele com um bastão, Thomas perguntou se ele tinha ideia de quantas vezes eles tiveram que vir aqui. Rei respondeu que começou a trabalhar, então não voltou para casa.
Depois entregou as contas, dizendo que isso era tudo que conseguirá ganhar. Thomas pegou o dinheiro e começou a contar. Alguns segundos depois, ele disse que o dinheiro era muito pouco. Thomas, com lágrimas nos olhos, pediu mais alguns dias durante os quais poderia devolver o valor total. O cobrador bateu novamente no ombro do cara, perguntando se ele sabia quanto de juros ganharia depois de mais alguns dias de espera. Quando o rei respondeu que entendia tudo, Thomas disse que se da próxima vez ele não conseguisse todo o seu dinheiro, o cara deveria preparar imediatamente seu próprio túmulo. De repente, alguém os chamou. Um homem desconhecido para Thomas apareceu na esquina, com um cachorrinho correndo ao lado dele. Ele se perguntou por que alguém decidiu interferir no confronto. O rosto do homem que se aproximava deles parecia dolorosamente familiar para Rei. Quando Matt estava a poucos metros de distância, Rei o reconheceu como seu irmão mais velho desaparecido. Thomas ficou surpreso ao saber que Rei tinha um irmão. Nosso herói abordou decisivamente a empresa deles. Ignorando os cobradores de dívidas, Matt se ajoelhou ao lado de Rei. Então, sorrindo, ele disse que fazia muito tempo que não se viam. Rei só conseguiu olhar para seu irmão com os olhos arregalados de surpresa. Quando ele ainda estava na escola, ele era frequentemente intimidado por seus colegas. Depois de espancá-lo completamente, seus colegas começaram a extorquir dinheiro de Rei. Um dia, durante outra surra, ouviu que alguém se aproximava e esperava pedir ajuda. Alguns momentos depois, seu irmão mais velho apareceu na esquina com 2 sacos de lixo. Rei gritou, pedindo ajuda ao irmão, mas Matt ignorou todos os seus gritos, fingindo que não havia ninguém ali. Depois de jogar fora o lixo, ele se virou e voltou para a aula com a cabeça baixa. Não importa o quanto Rei implorou ou disse alguma coisa, Matt simplesmente passou. Naquele dia, ele esperou até o fim que seu irmão se virasse e viesse em seu auxílio, mas ele só viu suas costas recuando. Poucos dias depois, o noticiário anunciou que ocorrerá uma explosão no centro da cidade. Também pelas notícias, Rei soube que estranhas cúpulas vermelhas começaram a aparecer por toda a cidade, por onde apareciam monstros. De repente, alguém bateu na porta, distraindo o menino da TV. Ele imediatamente se levantou do sofá e correu para a porta de entrada. Rei esperava que seus pais finalmente tivessem voltado para casa, mas quando abriu a porta, viu a tia com o marido. O menino perguntou o que eles estavam fazendo aqui. A mulher respondeu que não conseguiam falar com os pais dele e o marido disse que precisavam sair daqui com urgência. Foi nesse momento que ocorreu uma forte explosão e a onda de choque jogou o rei para o lado. Monstros apareceram e atacaram sua casa. Quando o rei se levantou do chão, ele viu o olho de um monstro olhando para ele através da parede destruída. Mas no momento seguinte ele desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Naquele dia ele pensou que mesmo que seu irmão desaparecesse da face da terra, ele absolutamente não se importaria. Foi exatamente assim que Rei pensou sobre seu irmão todos esses anos. Examinando o rosto do irmão mais novo, Matt percebeu que ele envelhecera durante sua ausência. Rei admitiu que pensava que Matt já havia morrido há muito tempo. Assistindo à comovente reunião familiar, Thomas decidiu dar a conhecer a sua presença. Virando-se para Rei, ele perguntou como o garoto sentado à sua frente poderia ser seu irmão mais velho. Naquele momento, Matt agarrou Thomas pela cabeça, deixando-o perplexo com suas ações. Depois disso, o cara jogou o cobrador de lado. Rei assistiu surpreso ao que aconteceu. Thomas voou vários metros para trás. Tendo arrombado a porta da casa de outra pessoa com o corpo, ele perdeu a consciência. Seus amigos não conseguiram acreditar que Thomas foi nocauteado com apenas um golpe. Matt voltou sua atenção para o irmão, perguntando se ele estava bem. Bob correu para o herói, obcecado pelo desejo de vingar seu amigo. Ele bateu o pé na cabeça de Matt, perguntando se ele estava cansado de viver. Mas nosso herói nem se esquivou desse ataque, tocando a cabeça do cara. A perna de Bob fez o som característico de um osso quebrando. No momento seguinte, com chutes dolorosos, Bob, incapaz de manter o equilíbrio, caiu no chão. Assustado, Rei ficou de pé e olhou surpreso para o cara caído no chão. Robin, parado ao lado dele, olhou para o amigo com medo. Um palpite apareceu em sua cabeça de que o irmão de Rei poderia ter sido acordado. De repente, Matt chamou Robin e o chamou. Erguendo as mãos em sinal de rendição, o cara disse que não tinha intenção de atacá-los e até dissuadiu os dois de ações violentas contra Rei. O herói o interrompeu colocando um maço de dinheiro na sua frente, dizendo a Robin para pegá-lo. O cara congelou de perplexidade. Quando Matt percebeu que suas palavras não haviam chegado a Robin, ele repetiu o pedido, mas com mais insistência. Robin pegou o dinheiro, ajoelhou-se e agradeceu a Matt,
que já havia se virado e ido em direção à casa. Quando voltaram para casa já era noite lá fora. A mulher examinou cuidadosamente Matt parado na frente dela. Alguns momentos depois, ela perguntou a Ray se ele era realmente seu irmão, que respondeu alegremente que era seu irmão mais velho desaparecido. Após suas palavras, Matt se aproximou da mulher e entregou o pacote, dizendo que havia comprado carne para eles. Miranda tirou o pacote das mãos do cara, olhando dentro. Depois disso, ela se virou e começou a subir os degraus, mandando-os entrar rapidamente na casa. Assim que eles entraram, Oliver se aproximou do garoto que roncava pacificamente com interesse. Matt ficou surpreso ao ver que seu irmão já tinha um filho tão adulto. Quando ele perguntou o que aconteceu com a mãe de Dean, Ray respondeu com tristeza nos olhos que ela escolheu uma vida diferente. Ray se culpou pelo fato de seu filho não ter mãe e eles viverem nessas condições. De repente, Matt sugeriu que ele continuasse a conversa bebendo um copo de algo forte. Algum tempo depois, eles estavam sentados à mesa da cozinha, bebendo sua quarta garrafa de soju, Ray ainda tendo dificuldade em acreditar que seu irmão desaparecido havia retornado, sem ter envelhecido, na verdade, havia acordado. Matt perguntou sobre o valor da dívida que seu irmão tinha que pagar e ele respondeu que devia 50 milhões de won. Sorrindo, Ray disse que Matt não deveria se preocupar com isso, porque agora ele tinha um emprego e poderia recuperar tudo. O herói perguntou onde seu irmão mais novo conseguiu emprego. Ele respondeu que trabalha como carregador em uma cidade pequena. Por causa da longa distância ninguém faz um trabalho tão perigoso e por isso pagam bem. Matt perguntou quem era o dono do caminhão que ele viu antes. Ray disse que pertencia ao filho de Matilda, que lhe emprestou o caminhão. O herói tentou obter o máximo de informações possível sobre seu irmão e perguntou o que o filho de Matilda estava fazendo. Ray respondeu que morreu enquanto transportava carga, então ela cuida de Dean como se ele fosse seu próprio neto. Para eles essa mulher se tornou uma verdadeira salvadora. Ao ouvir vozes vindas do quarto ao lado, o menino começou a acordar. Quando ele deu um pulo, abrindo os olhos, ficou muito surpreso ao encontrar um cachorrinho ao lado dele. No momento seguinte, Dean ouviu a voz familiar de seu pai e seu coração bateu mais rápido com a alegria dominando. Saiu do quarto e viu o pai, cujo retorno esperava há muito tempo. Ray notou seu filho e sorriu feliz para ele, dizendo que ele havia retornado. Quando o menino se aproximou do pai, percebeu que eles tinham um convidado. Ray abraçou o filho, dizendo que aquele era o tio dele, cumprimentou Matt e pediu permissão para brincar com o cachorrinho. O herói sorriu e respondeu com um leve aceno de cabeça. Alguns momentos depois, Dean alegre estava brincando com Oliver. Olhando para o filho brincando, Ray disse que há muito tempo queria um cachorrinho. Em algum momento, Matt convidou seu irmão para trabalharem juntos. Ray perguntou ao irmão o que ele queria dizer. O herói explicou que faria todo o trabalho principal e Ray só precisaria ajudá-lo. Ray perguntou com interesse qual era exatamente o trabalho deles. Matt respondeu com um sorriso que seria uma caçada a monstros. Seu irmão não esperava algo assim, por isso não sabia como reagir corretamente a uma proposta tão arriscada. No dia seguinte, Matt foi novamente à agência para se inscrever no exame. Foi recebido pela mesma garota. Ela ficou muito surpresa ao saber que o cara conseguiu obter o status oficial de despertado tão rapidamente, e também aumentar seu nível. Olhando para seu novo cartão, Matt viu que agora ele era um druida de nível F, e também foi informado que agora o dinheiro iria diretamente para seu cartão. Depois disso, ela entregou ao herói uma caixa com um telefone embalado, dizendo que era um presente do Bureau of the Awakened. A menina disse que Matt precisaria baixar um aplicativo especial, após o qual poderia receber notificações sobre caçadas e informações sobre novos locais. Ela também disse a ele que se ele conseguisse capturar monstros suficientes, ele seria capaz de alcançar o nível E e seus bônus aumentariam a cada novo nível. Depois disso, Anna pediu a Matt para abrir uma janela do sistema com seu status. Foram descobertos erros graves no sistema, mas eles conseguiram consertar tudo. O herói atendeu ao pedido da garota e abriu a janela de status, onde pôde ver seu nível e características. Tendo estudado cuidadosamente suas características, ele ficou insatisfeito com alguns indicadores muito baixos e ele precisou aumentá-los. Ao mesmo tempo, Ray estava cumprindo outro pedido. Conversando com o irmão ao telefone, ele o parabenizou por adquirir um item tão importante. Ele disse que terminaria a última entrega e iria direto para Matt. Ray perguntou quando Matt planeja fazer o exame de mercenário. O herói respondeu que primeiro eles precisavam pagar todas as suas dívidas. Ray ficou surpreso com as intenções de seu irmão e perguntou com entusiasmo se ele, tendo um nível F, poderia lidar sozinho com os monstros. Mas,
Em vez de atender, Matt desligou a ligação. Ray percebeu que o caráter de seu irmão havia mudado muito. Após o herói encerrar a conversa com seu irmão, ele decidiu descobrir a localização do campo onde seria pago mais pelas cabeças dos monstros derrotados. Algum tempo depois, o herói estava na entrada do 77º campo. Entre os muitos caçadores que aqui estiveram, houve uma equipa para a qual este dia pode ser decisivo no seu destino futuro. Justin, sentado ao volante, percebeu como os outros companheiros tremiam de medo. Ele decidiu acalmá-los, lembrando-lhes que todos estavam acordados. Também não esqueci de mencionar que se eles completarem esta missão, eles entrarão oficialmente na Guilda da Tempestade como membros principais. Justin viu que Friedrich não estava satisfeito com a composição da equipe, mas não disse nada sobre isso. O homem tinha certeza que desta vez eles iriam falhar novamente, pois o trio não tinha a menor habilidade. Eles chegaram até aqui graças aos seus pais ricos. Depois de deixar entrar o próximo caçador, o guarda chamou o próximo da fila. Matt caminhou até o homem sem hesitar. Foi questionado se havia mais alguém da equipe com ele, mas o cara respondeu que estava sozinho, após o que foi solicitado que mostrasse seu cartão despertado. Matt atendeu ao pedido do guarda e entregou-lhe seu cartão. Quando o homem viu que o cara era nível F, perguntou em tom preocupado se Matt tinha certeza que conseguiria lidar com isso sozinho, pois era muito perigoso lá dentro, mas o herói respondeu que estava tudo bem e seguiu em direção à entrada. Matt chamou a atenção de Friedrich, que aguardava sua vez com sua equipe. Ele viu o cara entrar sozinho no túnel que levava ao campo. O guarda perguntou hesitante ao colega se eles poderiam mandar esse cara sozinho, sem armas. Outro guarda reconheceu o cara e disse que foi ele quem pegou 7 goblins em outro campo ontem. Justin também notou Matt e ficou surpreso com sua confiança. O homem até pensou que esse cara era louco. 1 minuto depois foram abordados, e após verificação dos documentos, puderam entrar, desejando-lhes boa sorte. Neste momento, Friedrich disse a Justin para começar imediatamente a se mover e dirigir em velocidade máxima. Ele estava determinado a alcançar o cara que entrou na frente deles. Justin atendeu ao pedido do amigo e correu para frente, ganhando velocidade. Alguns segundos depois, Friedrich sentiu-se desapontado novamente. Quando eles saíram do túnel, o cara não estava em lugar nenhum. Justin olhou pela janela, tentando descobrir para onde ele tinha ido. A decepção de Friedrich deu lugar imediatamente ao interesse pela pessoa de Matt. Ao mesmo tempo, nosso herói correu com todas as suas forças. Depois de percorrer uma distância impressionante, decidiu parar e descansar. Depois de uma curta corrida, Matt percebeu que seu corpo estava agora em péssimo estado. Olhando mais uma vez suas características, ele se convenceu de que realmente deveria voltar a treinar. De repente, ele foi atraído por sons estranhos ouvidos em algum lugar próximo. Depois de ouvir, Matt percebeu que alguém estava lutando com espadas. Ele sorriu amplamente, pensando que isso poderia ser interessante. O herói decidiu que nunca perderia a batalha entre os despertos. Focando nos sons, não foi difícil para Matt encontrar o lugar de onde eles vinham. Parado no telhado de um prédio destruído, ele observava o que acontecia lá embaixo, sem revelar sua presença. A equipe de 3 despertos foi cercada por uma multidão de adversários. Concluindo que não haveria uma briga séria, Matt perdeu o interesse neles. Outro homem apareceu de um carro que parou nas proximidades, vestindo o mesmo casaco do grupo que cercava os 3 acordados. Sua aparência atraiu a atenção de todos aqui. Aproximando-se deles, ele perguntou por que seus homens demoravam tanto para lidar com apenas 3 bipés. Jack sorriu quando Steve, a quem ele vinha rastreando há tanto tempo, reconheceu o homem parado à sua frente como o líder dos bandidos, que tinha 400 milhões em sua cabeça. Matt estava prestes a sair, mas quando ouviu o valor que poderia receber, parou. O cara se virou, olhando para Jack com interesse. Os sócios de Steve começaram a entrar em pânico ao ver aquele homem grande. Jack se aproximou lentamente enquanto seus homens cercavam Steve e seus meninos. Parando, ele começou a flexionar os punhos, dizendo que realmente era ele quem tinha uma quantia tão impressionante na cabeça e que se fossem fortes o suficiente, poderiam tentar agarrá-lo. Thomas perguntou a Steve o que eles deveriam fazer. O próprio Steve entendeu perfeitamente que os 3 não conseguiriam suportar tamanha multidão e perguntou se seriam libertados se deixassem todas as suas coisas para eles. Jack gritou que isso não era interessante e correu direto para eles. Steve gritou para o homem pensar com mais cuidado sobre sua proposta. Foi nesse momento que Matt apareceu, quebrando o vidro. Ele caiu bem na frente de Jack, fazendo o chão desmoronar sob seus pés. O homem olhou confuso para o cara que apareceu na sua frente.
Steve e seus rapazes congelaram de surpresa. Erguendo a cabeça, Matt olhou diretamente para Jack. O herói perguntou se realmente estavam pagando 400 milhões por sua cabeça. Jack ignorou sua pergunta, perguntando quem era esse cara. Matt respondeu que era ele quem precisava do dinheiro. Os subordinados de Jack, que assistiam à cena, pensaram que o cara era simplesmente louco. A aparição de Matt fez Jack rir muito. Steve ficou lá, tentando descobrir o que estava acontecendo aqui. Depois de rir, Jack olhou novamente para o cara, chegando à conclusão de que ele definitivamente não era da comissão. Matt ficou completamente calmo na frente do homem. De repente, a aura em torno de Jack mudou, e ele disse que seria bom se Matt cuidasse da própria vida. Depois disso, todo o corpo do nosso herói foi tomado por uma estranha dormência. Ele tentou sair de seu lugar, mas não conseguiu. Nesse momento, Steve começou a se preocupar com um garoto tão desesperado. Jack apontou para os olhos dele e disse que Matt estava olhando para eles há 5 segundos. Ele explicou que é por esta razão que o nosso herói não pode se mover agora. Matt franziu a testa, percebendo que estava em desvantagem. Virando-se, Jack ordenou que seus subordinados agarrassem Matt. Eles correram alegremente para o cara, seguindo a ordem. No entanto, ao contrário das expectativas de todos, Matt deu um soco no rosto de Jack. Os homens que corriam em direção ao cara pararam, surpresos com o ocorrido. Steve não ficou menos surpreso com o fato de Matt ter conseguido resistir à habilidade de Jack e até mesmo esfaqueá-lo. Jack olhou para o cara, perguntando como ele fez isso. Sorrindo, Matt respondeu que essa era sua habilidade especial. Naquele momento, o homem sentiu algo mudar naquele cara. Então Matt correu para Jack, mais uma vez balançando o punho. O homem novamente usou o poder de seus olhos no sujeito, ordenando-lhe que parasse. Funcionou e o punho de Matt parou a poucos centímetros do rosto do oponente. Sorrindo, Jack disse que o menino não é tão simples quanto parece à primeira vista. No momento seguinte, ele sacou uma adaga e se agachou, prestes a esfaquear Matt, dizendo que você nunca deveria baixar a guarda. Ele não teve tempo de terminar quando o joelho do herói colidiu com o rosto de Jack, quebrando seu nariz. Matt disse que um homem deveria ouvir suas próprias palavras. Então ele reuniu todas as suas forças em seu punho, preparando-se para atacar. Jack novamente tentou impedir o cara da mesma maneira, mas ele não conseguiu e o punho de Matt atingiu seu rosto. Este golpe foi imediatamente seguido por outro golpe no estômago. O herói desferiu golpe após golpe no homem. Depois disso, ele jogou Jack para o lado e voou para a janela, rompendo-a com seu corpo. Matt permaneceu em seu lugar. Sorrindo, ele disse que era muito fácil. Steve e seus companheiros ficaram surpresos que o cara conseguiu derrubar Jack sozinho. Depois de lidar com Jack, Matt voltou-se para seus subordinados. Ele perguntou se queriam atacá-lo também. Eles apenas balançaram a cabeça de um lado para o outro. Alguém da multidão disse que ele havia entendido tudo errado. Matt apontou para o lado à sua direita, dizendo a todos para ficarem daquele lado. Virando-se para Steve, ele perguntou se eles tinham corda. O homem acenou alegremente com a cabeça, dizendo que sim. Matt então voltou sua atenção para os subordinados de Jack e perguntou quanto eles pagariam por todos eles. Os homens gritaram com a interrupção que não havia recompensa para eles e que só poderiam pagar por Jack, que os obrigou a cooperar com ameaças. Jack ficou desapontado porque essas pessoas o traíram tão rapidamente. Ele chamou de traidores que ficaram ao seu redor e arrastaram sua parte todo esse tempo. Matt ficou surpreso por Jack ter recuperado a consciência tão rapidamente. Seus ex-subordinados começaram a gritar que era melhor Jack calar a boca e que ele pertencia à prisão. Interrompendo o discurso furioso, o herói perguntou se eles precisavam de Steve e sua equipe, mas eles responderam que não precisavam mais dessas pessoas. Nesse momento, o próprio Steve interveio na conversa, dizendo que eles estavam mentindo para ele e que eram todos criminosos iguais a John, e se Matt capturasse todos eles receberia uma recompensa dupla. Ao ouvir isso, os homens começaram a convencer ainda mais ativamente o rapaz de sua inocência, esperando que fossem libertados. John voltou-se para Matt, perguntando se as leis governamentais o estavam restringindo. O herói virou-se para ele, perguntando o que ele queria dizer. John explicou que aqui o cara é livre para fazer o que quiser. Se Matt deixar ele ir, ele vai tratá-lo como um rei. Matt não deu ouvidos às suas bobagens e se aproximou do homem amarrado, nocauteando-o com um chute. Depois disso, voltou sua atenção para os homens sentados. Olhando para eles, Matt perguntou se realmente havia uma recompensa por suas cabeças também. Steve assentiu, dizendo que muitos deles eram criminosos. Os homens suspiraram resignados,
percebendo que não poderiam partir. Aproximando-se deles, Matt disse que eram muitos para entregar todos de uma vez. Steve disse que eles tinham um carro, o que deixou nosso herói muito feliz. Depois disso, o cara desejou boa noite a todos e nocauteou os criminosos em questão de segundos. Algum tempo depois, todos estavam no carro de Steve. Todos os criminosos foram amarrados e colocados no espaçoso porta-malas do carro. Fazendo uma pausa na estrada, Steve disse que todos estavam muito gratos a Matt pela ajuda e perguntou como poderiam agradecê-lo, mas o herói disse que não precisava de gratidão, pois não pretendia salvá-los do próprio começo. Thomas interveio na conversa, dizendo que apesar disso, foi graças a ele que todos foram salvos. Sam, sentado ao lado dele, apoiou as palavras do amigo. Sem virar a cabeça, Matt respondeu que, como eles insistiram, ele não teve escolha senão aceitar a gratidão deles. Depois, ele começou a fazer várias perguntas a Steve, perguntando-se quais eram suas habilidades, e ele respondeu que tinha as habilidades de um espadachim, perseguidor e batedor. Matt ficou surpreso por ter 3 habilidades. O homem explicou que dominava o reconhecimento e a perseguição durante as batalhas. A informação de que habilidades podem ser adquiridas durante as batalhas pareceu bastante útil para o herói. Steve notou o rosto pensativo de Matt e achou estranho que ele não soubesse desse tipo de coisinha. Perdido em seus pensamentos, o herói lembrou-se de Jack e de sua habilidade visual. Ele pensou que também não lhe faria mal dominar alguma técnica especial. Saindo de seus pensamentos, ele olhou silenciosamente pela janela o resto do caminho. Algum tempo depois, atrás dos edifícios destruídos, algo semelhante a uma enorme cúpula azul apareceu à frente. Eles foram direto até ele. Matt adivinhou que poderia ser um portal, mas decidiu verificar com Steve se era realmente um portal. O homem olhou para o cara com surpresa indisfarçável. Ele respondeu que este era o portal mais fácil do primeiro nível, que era o seu objetivo original. Após suas palavras, Matt suspirou tristemente, dizendo que se tivesse licença, ele também poderia entrar. Steve não acreditou no que estava ouvindo e perguntou se o cara realmente não tinha carteira de motorista. Olhando pela janela, Matt disse que ela ainda não havia chegado, mas que logo mudaria isso. Matt conseguiu surpreender Steve várias vezes hoje. Quando os portais começaram a aparecer, os militares destruíram imediatamente os monstros. Para que os despertos subissem de nível, eles precisavam encontrar e matar monstros cada vez mais poderosos e ganhar experiência. Para realmente se tornar mais forte, os portais de primeiro nível não são suficientes. Você precisa pelo menos entrar em um portal de segundo nível. Steve não conseguia acreditar que esse cara ainda não havia entrado no portão do primeiro nível, mas foi capaz de derrotar Jack, que tinha nível C. Percebendo o olhar intenso sobre si mesmo, Matt perguntou se estava tudo bem. Steve hesitantemente perguntou ao herói qual era o seu nível. Quando o homem soube que Matt tinha nível F, ficou muito surpreso e o carro deles quase deslizou montanha abaixo. De repente, o herói virou-se para Steve, dizendo que tinha um pedido. Ele olhou para o cara com interesse, perguntando o que era. Ao mesmo tempo, vários destacamentos militares estavam localizados no portal, que prestariam assistência aos caçadores em situação crítica. A silhueta borrada de um homem começou a aparecer no portal. No momento seguinte, Friedrich saiu. Os outros membros do seu grupo saíram imediatamente atrás dele. Um dos recém-chegados ficou ferido, então chamaram médicos para prestar assistência urgente a Emil. Friedrich ficou muito irritado com o fato de as licenças estarem agora sendo distribuídas para todos. Justin tentou acalmar o homem, dizendo que iniciantes tendem a cometer erros. Não importa o que Justin lhe dissesse, Friedrich sabia a verdadeira situação e foi isso que o irritou. Filhos de pais ricos simplesmente compraram monstros através de corretores e simplesmente acabaram com eles. Depois disso, eles contratam caçadores especialmente e aumentam seu nível com eles. Mas mesmo nesses casos, as vítimas não podem ser evitadas. Justin tentou distrair o amigo oferecendo-lhe uma bebida. O homem rejeitou a oferta e, dirigindo-se ao destacamento militar, perguntou por que era tão barulhento na zona de primeiro nível. Aproximando-se dos homens equipados, Frederico voltou-se para o tenente que estava ao lado dele. Ele perguntou se algo havia acontecido aqui e lhe disseram que uma gangue de criminosos havia sido capturada. O tenente disse ainda que entre eles havia um com nível C, que era o mais procurado entre os demais. Frederico já tinha ouvido falar dele antes e ficou surpreso por alguém ter conseguido capturá-lo. Com base nas palavras do tenente, ele concluiu que havia alguém de alto nível aqui, mas foi informado que era apenas um cara comum com nível F. O homem ficou muito surpreso,
Era difícil para ele imaginar que alguém com um lamentável nível F pudesse derrotar um adversário tão forte. Quando Friedrich perguntou se os detalhes eram conhecidos, ele foi informado de que testemunhas disseram que o cara simplesmente bateu em Jack e que o criminoso na verdade estava com o nariz quebrado e algumas costelas. Quando Friedrich ouviu isso, a imagem de um cara que entrou em campo sozinho surgiu em sua cabeça. Ele perguntou onde estava o homem que derrotou Jack agora. Assim que o homem soube que o cara havia entrado recentemente no portal, ele voltou correndo, ignorando as ligações do amigo. Friedrich pretendia ver tudo com seus próprios olhos, ele não poderia simplesmente deixar passar uma pessoa tão talentosa. Aproximando-se do portal, ele correu até o homem que guardava a entrada. O guarda olhou para o preocupado Friedrich e perguntou se algo havia acontecido. Ele ignorou sua pergunta e perguntou se o cara que agarrou Jack havia entrado no portal. Ao mesmo tempo, Steve e Matt entraram no portal. O herói ficou surpreso porque desta vez não sentiu dor durante a transição e suas roupas não desapareceram em lugar nenhum, como da última vez. Steve explicou que as coisas criadas em seu mundo não poderiam ser trazidas através do portal, e suas roupas eram feitas de materiais obtidos em diferentes portais e custavam uma fortuna. Em algum momento, o herói percebeu algo estranho e se virou. Depois disso, ele viu um espaço luminoso e perguntou o que era. Steve explicou que esta era a porta do portal. Ele disse que o portal em que entraram estava dividido em outros 38 subportais. De repente, a porta se quebrou em vários pedaços que começaram a desaparecer. Quando Matt perguntou por que a porta estava faltando, Steve respondeu que assim que eles saíssem do local, ela apareceria novamente. O herói não entendeu o que seu parceiro quis dizer e perguntou se eles precisavam matar todos os monstros daqui. Ele explicou que só precisavam matar o chefe. Ao ouvir isso, Matt estendeu a mão, dizendo que resolveria tudo rapidamente e que Steve poderia esperar por ele aqui. O homem quis se opor a ele, mas não teve tempo. O cara saiu correndo deixando um amassado no chão.